Bom dia a todos. Eu me chamo Eveline Andrade, vou já me apresentar aqui para vocês, tá certo? Na próxima lâmina. Mas, assim, é um prazer, né, estar aqui na Netfor, né, nesse canal, podendo passar um pouco de informação sobre o que eu tanto amo, né? Eu sou completamente apaixonada pela Forever Living, pelos produtos nutracêuticos, a aloe vera. Enfim, eu vim falar aqui sobre esse tema, né? Saúde com propósito, né? Pilares da saúde, prevenção, né? E o poder da aloe vera. Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Sobre mim, né? Como eu falei, sou apaixonada pela empresa, sou uma gerente Safira, sou uma FBO associada à Forever, né? Há 18 anos. Então, assim, inclusive, eu me tornei nutricionista, me apaixonei tanto pelo produto, pelo resultado do produto na minha família, em mim, nos meus clientes, no meu filho, no meu esposo, e acabei indo para essa área. Então, assim, eu sou gerente Safira. Sempre falo que eu sou a principal cliente da minha franquia, sou a pessoa que mais usa o produto e tem que ser, porque assim, eu sempre digo, eu não venderia aquilo que eu não acredito, podem ter certeza, né? Então, eu também sou nutricionista, certo? Sou pós-graduada em nutrição clínica funcional e integrativa, sou especializada em psiquiatria nutricional, nutrição e metabolismo e também sou nutricionista esportiva, tenho especialização, né? E a minha missão é transformar vidas, né? Levando mais saúde e qualidade de vida para o maior número de pessoas, né? E isso a Forever me proporcionou há 18 anos atrás, né? Eu iniciei, só abrindo um parênteses aqui, na época eu não era da área da saúde, eu amei o sistema de plano de marketing da Forever, enfim, a seriedade da empresa e o produto ele foi me fazendo realmente apaixonar, né? Então, assim, hoje eu sou da área da saúde, eu digo por causa da Forever Living, né? Então, assim, deixa eu só falar um pouquinho para introduzir sobre a importância dos nutrientes na nossa saúde ou, né, na manifestação da doença. Então, assim, eu vou explicar aqui, a gente não está aqui para falar de doença, mas eu vou dar essa introdução para vocês entenderem por que que engloba tudo isso, né? Ó, a nutrigenômica, que é um termo utilizado, né, hoje na ciência, estuda como os nutrientes, né, afetam os nossos genes, né? Ela usa a alimentação e a suplementação para influenciar a expressão genética, ajudando a prevenir doenças e a melhorar a nossa saúde com base no nosso perfil genético individual. Ressaltar aqui, ela estuda como os nutrientes, eu digo assim, como a ausência de nutrientes pode afetar a nossa saúde, causando doenças, né? Ou a reposição desses nutrientes pode, melhorar a nossa qualidade de vida e potencializar a nossa imunidade e a nossa saúde. Então, é sobre isso que eu vim falar. Né? Primeiramente aqui, ó, os nossos produtos, eles não curam doenças, tá certo? Eles são alimentos funcionais, são suplementos alimentares riquíssimos em nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas, fibras, tudo que o nosso corpo precisa, né? Então, assim, ó, eles não são medicamentos, ou seja, não podemos utilizar o termo cura, né, ou afirmar que eles curam doenças, tá certo? Isso aqui já fica a dica. Nós somos promotores de saúde, né, da saúde e de qualidade de vida, segundo a Mundial da Saúde. O que é saúde, né? É eu não estar doente? Não, não é só isso. É um estado completo de bem-estar físico, mental e social, certo? E não consiste apenas na ausência de uma doença ou de uma enfermidade. Ou seja, eu amo muito a nutrição integrativa, por isso que eu escolhi essa área da nutrição, né? Muito por influência da Forever, que para mim é uma empresa altamente integrativa em todos os aspectos, e eu vou explicar mais sobre isso. E eu queria falar sobre, por exemplo, aqui, ó, a vitaminose, essa ausência de nutrientes, né? Quantas pessoas chegam lá no consultório apresentando problemas, inclusive problemas psiquiátricos, gente, transtorno de ansiedade, depressão, né, entre outros, devido a problemas como a vitaminose, né? O que é isso, né? São condições médicas associadas a sinais e sintomas específicos, né, como disfunções internas, que podem produzir uma diversidade e variedade de doenças, imunodeficiências, transtornos autoimunes, hipersensibilidade, alergias. A vitaminose, ela é decorrente de carência de, por exemplo, uma vitamina ou inúmeras vitaminas, tá certo? Então, assim, é um complexo, né, de vitaminas. Ou seja, a carência de nutrientes, lembra lá da nutrigenômica, ela estuda justamente isso, né? Então, assim, o que é que a gente vê muito hoje, infelizmente, a pessoa. Eu vejo isso direto no meu consultório. Hoje, como nutricionista clínica, as pessoas que me procuram, elas já vão muito em busca
de saúde no sentido nutricional, né, devido à especialização clínica. Elas estão cansadas de ser prescrito tanta medicação e não ter um estudo na raiz do problema. Então, assim, eu quero falar aqui embasado sobre o aloe vera, né, sobre os produtos da Forever Living, sobre os alimentos funcionais e os nutracêuticos, porque que eu, como nutricionista, super recomendo e com certeza prescrevo também, faz parte da minha conduta clínica, devido a todo o resultado que eu tive, e hoje eu tenho consciência da importância desses certificados que a Forever possui, é a certificação kosher, né, que é um documento emitido para atestar que produtos respeitam normas judaicas que regem toda uma dieta ortodoxa. É atribuído esse selo aqui, gente, a sinônimo máximo de qualidade. Judeus, né, só podem consumir, geralmente só consomem produtos e suplementos que contenham esse selo aqui, né, porque significa que o produto que contém esse selo possui padrão máximo de qualidade, ou seja, a Forever possui, né, então, assim, outra certificação poderosíssima, hoje, a nível internacional, é o selo ARAL, certo? Por exemplo, uma certificação, né, esse selo, ele certifica que, por exemplo, qualquer produto que você utilizar, né, que a gente utiliza, a gente compra alimentos, a gente compra suplementos, muitas vezes você pode comprar um suplemento que pode vir contaminado, né, que sem esse selo aqui, por exemplo, eu não estou dizendo que vem contaminado, mas esse selo, ele atesta que um suplemento que contém, ou um alimento que contém esse selo jamais provocaria, por exemplo, uma pandemia como a que a gente enfrentou agora em 2020, né, sem nenhum tipo de vírus, sem nenhum tipo de bactéria, sem nenhum tipo de contaminação cruzada. Então, são selos muito poderosos que a Forever Living possui nos produtos, tá certo? Nos nutracêuticos e no suco de aloe vera. A gente também tem um selo da Comunidade Internacional Científica da Aloe Vera, né, que é o IASC, que comprova aqui que os produtos, é, eles contêm, tanto em quantidade como em qualidade, né, um certo percentual de aloe vera na composição. Então, assim, fiquem atentos a produtos aí do mercado que diz contém aloe vera, né? Vê se ele tem esse selo, a dica que eu dou é só essa. Vai lá e procura o selo da Comunidade Internacional Científica da Aloe Vera. Aí sim, você pode dizer que ele contém aloe vera de fato, aloe vera pura, certificada, tá certo? E na quantidade ali mínima, né, que o produto precisa. Por exemplo, o nosso aloe vera, ele possui mais de 90% de aloe vera, muito mais de 90% na composição, ou seja, a aloe vera estratificada, concentrada, pura, né, que contém todos esses selos, gente. Então, eu digo assim, o suco de aloe vera é algo surreal, né? Tanto que na nutrição integrativa, na medicina integrativa, hoje inúmeros profissionais falam e prescrevem, e enfim, o aloe vera, os nossos sucos realmente são um diferencial imenso na indústria, né? Hoje de alimentos funcionais, a gente também possui o Lip Bunny, que é um padrão ouro do selo da certificação cruelty free, né? Ou seja, não é só o selo cruelty free, é o padrão ouro, é uma certificação a mais, tá certo? Assim, ó, falar sobre agora os pilares da doença, gente. Existe, né, um processo, né? A doença, ela não surge do nada, ela não se manifesta do nada, a não ser que ela tenha uma origem genética ali, que você tenha, que ela se manifeste geneticamente, o que hoje na ciência representa um percentual mínimo, tá certo? Ela começa aqui se manifestando com sono de má qualidade, medicações de uso crônico ou medicações em excesso, o sedentarismo, tá certo? A má alimentação, o estresse, né? Quem hoje não está estressado, né? Não está com sobrecarga, enfim, excesso de tela. Outra coisa, aí vamos para a nutrição integrativa, porque isso aqui entra relacionamentos tóxicos, né? Pessoas negativas, ambientes que não te fazem bem, que causam um desequilíbrio emocional, né? E eu ainda vou falar aqui sobre o intestino, mas isso aqui, gente, são os pilares para se manifestar uma doença em você, tá certo? Então, assim, ó, aqui tá essa foto simbolizando aqui o excesso de medicação. Como tem pessoas tomando aí medicamentos e medicamentos. E quando você parte para a prática clínica mesmo, você fica mais assustado com o que está acontecendo, né? Pacientes que já tomam medicações, eles têm efeito da medicação, está tomando uma medicação ali de uso crônico, a medicação começa a afetar o processo de metilação, outros órgãos, enfim. Aí o paciente volta para o médico passa outra medicação para ajudar naquele sintoma ali, né? Para tampar aquele buraco.
Então, assim, quando vai ver, a pessoa está tomando medicação por cima de medicação, e quando você vê o processo metabólico, o paciente está altamente inflamado, comprometeu toda a homeostase do paciente, né? Enfim, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, por trás de toda doença existe uma desnutrição, certo? E também pode ser uma medicação, tá certo? Eu não estou dizendo que eu sou contra a medicação, tá certo? Eu sou contra o excesso de medicamentos utilizados de forma indiscriminada, né? Que infelizmente muitas vezes, se você não for no especialista, ele vai um médico especialista, qualquer médico, ele vai só passar uma medicação qualquer, ou então uma medicação voltada para aquele seu sintoma, você vai ficar tomando, e, enfim, com doses muitas vezes que não são adequadas, daqui a pouco, porque teu sistema está melhor, porque regulou como, enfim, eu atendo diversos pacientes dessa forma, e por aí vai, medicação por cima de medicação. Aí o que é que acontece? Por exemplo, quem usa omeprazol, né, vai ter uma deficiência aí grave de vitamina B12, né? Evelyn, o que é que isso causa? Vai causar sintomas depressivos, ansiosos, vai afetar a tua memória, ou seja, né, uma medicação utilizada ali para o intestino, na verdade, para controlar a azia, refluxo, muitas vezes prescrito para quem tem que tomar antibiótico para não evitar, para evitar os desconfortos intestinais, ela vai causar sintomas ali bem severos, né? Então, assim, aí o paciente pega, tá tomando omeprazol ali de uso crônico, sempre que sente uma azia, vai lá para o omeprazol, ou então fica tomando porque acha que é normal tomar, enfim. Aí vai, chega com esses sintomas depressivos e ansiosos. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar um médico, muitas vezes, e vai começar a tomar o quê? Antidepressivo. Vocês estão vendo a cascata que acontece, né? Não foi tratada a raiz do problema, né? Então, assim, ou aquele paciente que ficou tomando por conta própria omeprazol, não fez uma reposição, ele perdeu metilação, que afetou a memória, que afetou o sistema nervoso, parte cognitiva, aí ele vai o quê? Ser prescrita outra medicação, e por aí vai, né? Outro exemplo para vocês, mulheres que tomam anticoncepcional, né? O que é que ele causa a longo prazo? Predominância estrogênica, tá certa? Que pode causar também, por exemplo, melasma, né? Causa deficiências de outras vitaminas também do complexo B, como a B6 e a B9, né? Causa sintomas aí a longo prazo, né? Ou a curto, médio prazo, como parecidos com TDAH. E por aí vai o mesmo exemplo. Mais medicação, diagnósticos errados, enfim, por aí vai. Esse eixo aqui, gente, que é muito importante, o intestino-cérebro, né? Aqui são dois sistemas nervosos, literalmente, tá bom? Então, assim, aqui vocês estão vendo o intestino, existe um sistema nervoso chamado sistema entérico, sistema nervoso entérico, e aqui é o sistema nervoso central, certo? Então, são dois sistemas que estão literalmente interligados. Interligados, literalmente. Se o teu intestino não está bem, o teu cérebro não está bem, tá bom? Então, um afeta a qualidade do outro diretamente. Então, o que é que acontece? O que é que pode estar acontecendo no seu cérebro, né? O excesso de cortisol ou às vezes a baixa de cortisol em momentos, por exemplo, de manhã a gente tem que ter um nível de cortisol mais elevado para acordar disposto, bem, ativo. Às vezes você acorda cansado já, né? Seu cortisol ele pode estar totalmente desregulado. E você pode estar tendo picos desse hormônio aqui na madrugada, por exemplo, pessoas que acordam na madrugada, não voltam a dormir, que tem insônia. Então, assim, gente, e o cérebro da gente, né? Quando você pensa assim, ansiedade, depressão, irritabilidade, nervosismo e por aí vai. Existe todo um sistema ali, né, de neurotransmissores, né, de substâncias acontecendo ali dentro do nosso cérebro. Por exemplo, né, a pessoa pode estar com excesso de cortisol, pode estar com baixa de serotonina. Se você não tem um intestino que funciona, você está com baixa de serotonina, que é só o hormônio do bem-estar, baixa de dopamina, que é o hormônio do prazer, da recompensa. Pode estar com baixa do GABA, que, por exemplo, atrapalha completamente relaxamento e sono, norepinefrina, enfim, você pode estar com excesso de glutamato e ácido quinolínico, te causando aí sintomas depressivos e ansiosos. Então, o intestino inflamado, ele causa essa inflamação aqui no teu cérebro. Ele causa deficiências, né, de neurotransmissores importantes e causa excesso de substâncias nocivas, neurotóxicas, lá no teu cérebro. Isso aqui é um exemplo prático, né, de uma pessoa, né, que hoje é supervisora da minha equipe. Na época, gente, ela não conhecia os produtos da Forever, ela procurou a nutricionista integrativa, não foi eu, certo? E assim, ela estava com excesso intoxicada de alumínio, né? Intoxicada de alumínio. Onde é que tem alumínio? Onde é que tem metais pesados? Hoje, praticamente em tudo. Né, no shampoo, no condicionador, no protetor solar, e muitos suplementos, né? Infelizmente, cápsulas, é,
plásticos, e por aí vai, né? O que é que essa paciente apresentava? Queda de cabelo, dores no corpo, dores nas articulações, problemas cognitivos. Então, assim, aí foi solicitado pela nutricionista, o alumínio dela, que era para estar ali abaixo de 2 e o ideal é abaixo de 1, estava 35,2, tá certo? Uma paciente que treinava e que se alimentava bem, viu, gente? Não é uma paciente com nenhuma patologia. Aí, o que foi que essa nutricionista fez? Ela suspendeu todos os produtos que ela utilizava e a nutricionista pediu que ela substituísse pelos produtos da Forever Living. Gel dental, desodorante, né? E eu vou já mostrar aqui para vocês, que eu perguntei para ela exatamente o que foi, né? E tirou gel dental, desodorante, pediu para ela trocar o shampoo, o condicionador, prescreveu aloe vera. Enfim, ela colocou produtos ali que têm certificações que não têm aditivos químicos, são produtos limpos, né? Sem metais tóxicos, sem presença enfim, de todos esses aditivos que a gente encontra hoje em praticamente tudo que a gente compra que está na prateleira. Ó, e foi baixando, né? Ela fez o que a nutricionista pediu, né? E o alumínio dela baixou para 2,4, ela voltou a ter uma qualidade de vida, e eu perguntei aqui para ela, exatamente para essa pessoa, né? O nome dela é Raquel, é minha supervisora. Ó, ela falou aqui, ó, de 35,2, né, foi para 17 o alumínio, baixou. Continuei, depois baixou para 2,4 com a troca dos produtos e o aloe vera. Devido a isso, ela se cadastrou, né? Ela teve, disse, já que eu vou ter que usar todos os produtos da aloe vera, né, que são produtos que a nutricionista prescreveu, pediu para ela trocar. Ela acabou se cadastrando, né, comigo. Olha, coisa boa, eu estava numa viagem do Rio de Janeiro, ela entrou em contato e ela se cadastrou. E hoje ela é minha supervisora. E assim, ela colocou aqui, ó, troquei o protetor solar, o hidratante, o desodorante, o gel dental, o lips, né, e o aloe vera, né? Faço uso diário do aloe vera, na época ela estava fazendo, né? Continua, ela é uma FBO supervisora, então a gente que tem contato com a aloe vera, a gente não fica sem, né? Porque a gente começa a entender como é bom ter um intestino desinflamado, enfim. Ó, shampoo e condicionador também, né? Então assim, eu coloquei aqui, né? Incrível. Ela colocou hoje, minha disposição é outra, sem falar do meu intestino, né, e das vitaminas que hoje eu absorvo. A pessoa que tem um alumínio muito alto compromete também a questão da absorção de nutrientes, por isso que a pessoa se sente tão fadigada. Gente, isso aqui é um exemplo real. Tá aqui, ó. Ela começou a utilizar a gente, e se a gente for pensar, é tão sério, porque são produtos que todo mundo tem que usar diariamente. Teu filho, o teu vizinho, as pessoas que tu conhece, as pessoas que tu não conhece, todas as pessoas precisam utilizar gel dental, desodorante, protetor, shampoo, condicionador, sabonete e por aí vai. Então, imagine o tanto de toxinas que a gente coloca para dentro, né? Utilizando produtos aí eu não vou dizer de qualidade questionável, mas que possui sim muitos aditivos. Quando você vai na lista de ingredientes, se você tiver essa curiosidade, vá lá e veja quantos ingredientes você não entende nem o que é que significa aquele que você está passando no seu corpo, né? Outro, isso aqui foi um resultado de um FBO, um problema também gástrico, né? Aí quando se fala de intestino inflamado, ela estava com úlcera gástrica, gastrite, refluxo, e ela fez o uso contínuo, né? Na verdade, assim, acho que ela fez o uso de alguns litros seguidos de aloe vera, e tá aqui o resultado, né, da endoscopia, o intestino cicatrizado, modulado. Gente, a aloe vera, ela entra fazendo isso, né? Ela tem poder cicatrizante, né? Os nutrientes, tudo que contém dentro da aloe vera vai ter o poder ali de melhorar, né? De cicatrizar a nossa mucosa intestinal, de trazer benefícios, inúmeros benefícios, principalmente para o nosso intestino. E a partir do momento que eu tenho um intestino que funciona, um intestino bom, um intestino modulado, né? Um intestino desinflamado, né? E eu não estou falando nem do fígado, porque também passa pelo processo de detoxificação do fígado. Eu tenho permissão para emagrecer, eu tenho, isso quem diz é doutor Lai Ribeiro, intestino desinflamado, modulado e fígado detoxificado, né? Ok, permissão para emagrecer. Pessoas que têm problema para emagrecer, por exemplo, isso aqui afeta diretamente o teu processo de emagrecimento e também o teu ganho de massa magra, né? Então, assim, não só patologias, mas também a parte estética. Então, tá aqui o nosso carro-chefe, aloe vera, produto que eu sou completamente apaixonada. Não tem como você tomar esse produto e não se sentir diferente, né? Então, assim, ele tem poder cicatrizante, imunomodulador, ele vai fazer uma reposição de vitaminas, minerais, aminoácidos, a semana, né? Que é um polissacarídeo poderosíssimo.
E assim, ele vai desinflamar realmente de fato e vai trazer saúde e bem-estar. Então tá aqui, ó, você quer fazer uma reposição completa de nutrientes no teu corpo aí fazer um autocuidado. Eu digo assim, é meu autocuidado diário, é o aloe vera, né? Então assim, ó, eu quero só destacar aqui que o aloe vera gel, ele alcançou ouro na categoria de alimentos de bebidas funcionais num prêmio aí super importante de alimentação funcional da Europa, tá certo? Conhecido na indústria por ter alguns dos critérios de entradas mais rigorosos e um processo de julgamento robusto, né? Esse prêmio aqui, Nourish, eu não sei pronunciar direito, Nourish Award, mas enfim, é, busca produtos de um deck de ingredientes limpos. Gente, sempre que for consumir, pergunte, olhe, lista de ingredientes, quanto menos ingredientes, melhor, né? Produtos limpos, a gente utiliza esse termo na nutrição, sim, né? Produtos limpos, limpos, nutrição saudável, pouco ou nenhum açúcar adicionado, sem ingredientes ou aditivos artificiais. Né, o aloe vera gel recebe. Se ele tivesse ficado entre os três melhores, já seria um máximo. Ele ganhou a categoria ouro, ou seja, primeiro lugar, né, nessa premiação. Quero falar aqui de outro produto fantástico para o intestino, né? Para a parte cognitiva também, que é a nossa geleia real, né? Ela vai ter ação simbiótica, ou seja, ela vai ter probióticos e prebióticos juntos na composição. Vai ter uma alta concentração de vitaminas e minerais, vai possuir todo o complexo B, vai possuir inositol, né? Que é muito útil para tratamento aí de transtornos de ansiedade, depressão, síndromes de pânico, enfim e inúmeros minerais. Eu não estou falando que a geleia real ela vai curar e tratar. Não. A reposição dos minerais e vitaminas que a gente vai encontrar em grande concentração dentro desse produto que foi formulado com tecnologia, com biodisponibilidade, com certificações, com seriedade, com tudo isso que está dentro desse frasco aqui, vai repor nutrientes que teu corpo está pedindo para voltar a se sentir bem, né? Que a gente chama de homeostase metabólica, né? Então, assim, ó, além disso, de todas as vitaminas, minerais, probióticos e prebióticos, ela vai possuir 10 DHA, né, que só possui na geleia real, tá certo? Que vai, uma substância, né, que vai combater cansaço físico, mental, normalizar o apetite, promover funções, melhorar as funções cognitivas e cerebrais, e, gente, melhora mesmo, viu? Melhora a qualidade do sono. Para as crianças é fantástico. Crianças que são muito agitadas, muitas vezes, né? Você quer dar algo natural ali para melhorar a função cognitiva, concentração, foco, principalmente hoje as crianças que estão tão expostas às telas. Então, assim, é muito importante a suplementação da geleia real. Ela vai possuir acetilcolina também, que foi o primeiro neurotransmissor descoberto pela ciência, né? Que atua direto no sistema nervoso central, periférico, que está relacionado à questão da melhora da memória, aprendizado, melhora do sono, né? Então, assim, células nervosas, comunicação neuronal ali. Então, assim, outro produto que eu digo assim, que é ouro que nós temos na nossa linha de produtos, tá certo? Aqui eu quero mostrar os exames do meu pai, né? Meu pai teve um problema, uma alteração bem grave no PSA, que é um marcador prostático, né? Ele teve uma inflamação grave e que o normal era para ter dado ali em torno, eu decidi estudar nutrição, assim, que eu me apaixonei de fato. E assim, o meu pai, ele fez o tratamento com a linha de produtos, foi decisão da família, nossa, dos irmãos dele, da minha mãe, o médico só queria o quê? Fazer o trabalho dele. Ó, é grave, seu pai tá com inúmeros sintomas, tá aqui o resultado bioquímico do exame dele, vamos fazer biópsia e por aí vai, né? Vai fazer tratamento. Gente, e eu decidi, junto com a minha família, fazer o tratamento com o meu pai, com um suco de aloe vera e com alguns nutracêuticos, né? Então, assim, ó, aqui é o resultado. O PSA, que era para dar 30 ponto, que era para dar 4 deu 30,7. Aqui no meio dá para vocês verem o histórico, ó. Com menos de um mês de tratamento, acho que com, sei lá, 15 dias, baixou para 12, certo? E depois para 5,8, ou seja, quase normalizou. O médico só disse assim: eu não sei o que é que o senhor está fazendo, continue fazendo que está dando certo. E tá aqui, ó. Meu pai tomou aloe berry nectar, né? Que é aloe vera mais cranberry, né? Tem maçã também, extrato de maçã, mas assim, ó, o cranberry eu já posso falar porque a gente, de forma científica, né? Além de ter aloe vera aí que vai desinflamar, que com certeza agiu diretamente, o cranberry, ele é muito utilizado na nutrição clínica, na medicina também, né? Integrativa, para problemas relacionados à parte urinária, feminina e masculina, né? Então, a parte prostática do homem também. Então, existe uma base
para isso, né? Para o resultado que ele teve. Então, assim, esse suco foi a grande estrela do tratamento do meu pai na época. Assim, não foi, eu não posso dizer que foi tratamento porque eu não prescrevi, eu não era nutricionista, eu era uma FBO que queria ver meu pai bem, né? Eu era uma filha. E eu sabia que esse produto tinha feito isso na vida de outras pessoas e eu queria que fizesse na vida do meu pai também. É lógico que se não tivesse resultado, ele ia fazer o que fosse preciso, né? Mas a gente teve essa grata surpresa de ter uma melhora imensa. Então, assim, é uma bebida, né? Um alimento funcional que tem aminoácidos, vitaminas, minerais, tem todo o poder da aloe vera, do suco da aloe vera, que a gente fala aloe vera original, o amarelinho, né? Que não tem acréscimo de outros compostos. Então, assim, mas ele vai ter o cranberry na composição. Então, para as vias urinárias, ele é fantástico, gente, esse suco aqui. Quero falar de outro produto, né, que também foi utilizado por ele, que é o Forever Imublend, né? Imunidade, aqui já tá dizendo, né? Vai ter aqui doses maravilhosas de reposição de vitamina C. Gente, quando você pega um paciente, geralmente tá baixa de vitamina C. Vitamina D, 90% dos brasileiros não estão dentro dos níveis ideais de vitamina D. O Imublend, ele vai possuir uma dose muito boa em 2 cápsulas. Vai ter selênio, que é um mineral extremamente importante aí para os nossos processos metabólicos, o zinco. A curcumina, vocês não têm noção como a curcumina entra aí para inúmeros também. Eu queria, não posso falar de, não quero falar de doenças, né? Eu quero falar de saúde, na melhoria de inúmeros quadros clínicos, pessoas que têm problemas de falta de vitaminas, minerais que estão inflamadas. Então, assim, vai ter a L-lisina, que é um aminoácido que vai evitar a replicação viral, né, de vírus. Então, aqui, por exemplo, a vitamina C, D, o selênio, o zinco e a curcumina em específico é excelente para a saúde tireoidiana também. Então é um produto assim fantástico, fantástico. Realmente eu digo assim, é um blend de imunidade. É o que significa o nome dele aqui. Mas é porque ele repõe ali de fato e nas concentrações assim que são fantásticas. Outro, né, produto que meu pai utilizou na época do tratamento que eu utilizo diariamente é o ômega 3. Gente, ômega 3 você não utilize ômega 3 assim de origem duvidosa, né? Doutor Lai Ribeiro sempre fala, né? Ômega 3 tem que ser bom, se possível importado. Por quê? Porque para possuir assim ômega 3 puro, a gente não encontra ômega 3 puro aqui no Brasil, né? Se for de origem animal, do peixe mesmo, enfim. Então, assim, esse daqui vai ter inúmeros benefícios, né? Tanto para a saúde cognitiva, para desinflamar, né? Assim, e não adianta, isso aí já está provado pela ciência, você fazer reposição de ômega 3 só através da alimentação. Você não consegue chegar nos níveis ideais, não. A gente não consegue equilibrar ômega 3 com ômega 6. A gente consome muito ômega 6 na nossa alimentação, tá certo? E para a gente ter um corpo desinflamado, a gente tem que equiparar. A gente tem que ter ômega 3 ali em níveis ideais. E a gente tem, o brasileiro, ele consome 10 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. Por isso que a gente está inflamado. Por isso que o brasileiro, né, está inflamado. Ou seja, o ômega 3 é altamente essencial aqui e coadjuvante em praticamente tudo, para todas as pessoas, né, da criança ao adulto, da gestante, né, na Europa é obrigatória. A mulher pensou em engravidar, caso ela já tem que tomar ômega 3. Gente, isso é verdade, né? Não é exagero. De fato, para a saúde da gestante, para o desenvolvimento do feto, para tudo, o ômega 3 ela é essencial. Isso aqui é um testemunho meu, tá certo? Eu tive um derrame articular grave na mão, tá aqui, estava bem inchada, fui pro hospital para emergência, foi algo bem grave mesmo, e tive tenossinovite nos 3 dedos da mão, né? E tá aqui meu diagnóstico, né? Paciente com diagnóstico, a médica colocou aqui, tô com laudo, tá aqui o laudo, a médica disse que eu ia ficar 6 meses usando aquela tala, né? Tinha que fazer fisioterapia. Eu fiquei desesperada, eu não vou mentir para vocês, porque eu digo, como é que eu vou? Eu trabalho com computador, né? Na época, eu ia começar o trabalho como nutricionista, ia segurar, né, o meu adipômetro. Então, assim, eu digo, tive que parar a minha vida. E eu vou dizer para vocês, né? Eu digo, não. Peraí, o que é que passaram para mim? Tomei injeções na emergência, voltei para emergência novamente. Aí foi quando eles fizeram o exame, porque disseram que era uma crise de tendinite, né? E se eu piorasse, voltasse. Eu voltei, 2 dias depois, sem. Eu não gritava de dor porque não ia resolver meu problema, mas para vocês entenderem o nível de dor que eu sentia, tá certo? Foi um derrame, eu tava com derrame na mão. Então, assim, foi passado o quê? Medicamentos fortíssimos para mim, fortíssimos mesmo, né? Para controlar a dor, fisioterapia e por aí vai.
E assim, eu sou de Fortaleza, tá, gente? Eu aqui não tinha esse produto aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Forever Move. Grava esse nome, Forever Move. Não tinha. Tava em falta em Fortaleza, mas tinha em São Paulo. E eu disse, eu vou fazer o tratamento com os produtos. Eu preciso do Move. Meu esposo ligou para um amigo nosso em São Paulo. Imediatamente ele se dispôs e mandou para mim. E eu fiz o tratamento. Gente, ó, quando o Move chegou muito rápido em Fortaleza, né? É, com 3 dias, para quem não conseguia mexer a mão para nada, eu já estava fechando e abrindo a mão. Com 3 dias de tratamento com o Move. Eu não estou exagerando, eu estou falando o que aconteceu comigo. Isso eu tava tomando aloe vera, certo? Ômega 3 também. E comecei o tratamento com Forever Move. Então, assim, o que é que ele repôs nas minhas articulações? Aí eu vou falar, né? Colágeno, ácido hialurônico, né? Tem é uma fórmula patenteada da Forever Living, tem um NEM, membrana da casca do ovo, fonte de colágeno e ácido hialurônico, contém Biocurc, que é um complexo de cúrcuma solúvel, né? Essa fórmula aqui, gente, é patenteada. Essa forma de, de, de cúrcuma, a Forever criou e patenteou da maneira dela. E devido a isso, graças a Deus, eu tô aqui falando com vocês e mexendo minha mão normalmente. Então, com menos poucos dias, eu já estava bem. Então, assim, para vocês entenderem por que que eu sou tão apaixonada pelos produtos, porque traz resultado, né? Outro produto, Garlic Thyme, foi um dos produtos também que eu tomei, mas assim, o grande, eu digo assim, a Aloe Vera e o Forever Move foram essenciais. O Garlic vai ter função anti-inflamatória, né? Então, assim, vai conter zinco, selênio, vitamina D3. Ele tá em nova fórmula aqui no Brasil já faz um tempo. Vai ter alho na composição. A gente, como nutricionista, a gente passa muito para desparasitar, né? Quando o paciente tem necessidade de fazer a desparasitação, o alho ele vai ter essa função antiparasitária, é antifúngica, anti-inflamatória, é excelente para as vias respiratórias, né? Então, assim, é outro produto que é simplesmente fantástico, né? O alho foi muito utilizado como antibiótico antes de descobrirem os antibióticos, porque ele contém alicina. Então, ele entra aí, o alho, como antibiótico natural também. E, para finalizar, eu queria falar desse produto, Forever Imune Gumi, que foi outro presente que o Brasil ganhou. Gente, os produtos são importados, né? Alguns, hoje a gente já tem a alegria de terem a fabricação dele no Brasil. Olha a seriedade da empresa, né? Com o Brasil, com o nosso país. Então, assim, mas esse daqui, ele chegou há um tempo, foi um dos últimos que chegou aqui no Brasil. E Forever Imune Gumi, né? Que é um complexo vitamínico e mineral. E eu fiz uma pesquisa com com outros complexos vitamínicos, na verdade, com todos que são comercializados aqui no Brasil, tá certo? Não vou citar nomes, mas assim, não encontrei nenhum que contenha a quantidade de vitaminas e minerais como o Forever Imunigumi. Ou seja, 10 vitaminas, vai possuir todas as vitaminas também lipossolúveis, né? Pessoas, por exemplo, bariátricos que têm um problema de absorção, pessoas que retiraram a vesícula, que precisam de vitaminas lipossolúveis, isso aqui é uma ótima opção, né? Porque vai ser forminha de goma, então é maravilhoso para a criança, para o adulto, né? Em doses também muito boas, né? Concentrações muito boas, vai conter zinco na composição. Um dos grandes diferenciais, não possui corantes artificiais, certo? E não possui aditivos químicos. Eu estava fazendo o comparativo de fato para entender qual era o diferencial. A fórmula é totalmente vegana. E assim, gente, foi um presente, né? Meu filho usa todos os dias e é um produto que eu super recomendo. Tenho pacientes e tenho clientes também que não gostam, não conseguem engolir cápsulas, que tem aquela dificuldade, né? Então a goma ela facilita muito. Então, tanto para adultos como para crianças. Então, tá aqui, Forever Imune Gumi, sem dúvida, assim, eu digo que é algo assim, foi um produto realmente assim de formulação altamente avançada, né? Pelo formato, pela formulação, né? E pelos diferenciais que ele apresenta. Sem dúvida, pode comparar. Eu fiz o comparativo de fato, porque como nutricionista eu gosto de comparar a tabela nutricional para me entender qual é o diferencial, o que é que tem de melhor, enfim, né? E gosto de ser imparcial também, mas assim, sendo imparcial, de fato, é o melhor que tem no mercado, tá certo hoje. Então é isso.
né? Eu fico por aqui. Gente, agora eu vou só finalizar falando, eu falei dos pilares da doença, né? Quais são os pilares da saúde? Né? A gente precisa ter uma boa saúde física, né? A gente para praticar atividade física, comer bem, suplementar, né? Se alimentar da melhor forma possível. Saúde mental é muito importante, né? Para isso vocês viram que a gente precisa do intestino bom, para o nosso emocional estar bem, né? O lado espiritual também, a fé já saiu aí várias comprovações que a gente que crê, que tem a nossa fé, que medita, que ora, né? Que reza. Então, assim, a gente tem uma capacidade de recuperação maior, né? A gente precisa de um social também, a gente precisa de ambientes melhores, ambientes mais positivos, ambientes como o da Forever, né? Que eu digo assim, que são pessoas que estão aqui para agregar, para acrescentar, né? Para nos motivar, nos impulsionar. E a gente precisa ter um profissional, né? E eu digo assim, a Forever ela oferece tudo isso. Por isso que eu finalizo com essa frase, né? Essa frase foi minha, né? A Forever Live é a empresa que trabalha totalmente de forma integrativa, né? Por isso que eu amo o integrativo, respeitando todos os pilares da tua saúde, né? O profissional, o emocional, o social, a tua saúde. Então, é isso, né? Fico por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu espero ter contribuído um pouquinho, né, com essas informações que eu passei. E um bom sábado para todos. Que Deus abençoe a todos vocês.